A Honda Automóveis acaba de dar mais um passo muito importante rumo aí à sustentabilidade. Pessoal, a marca está apresentando aí o novo Honda Accord, só que agora ele é o primeiro híbrido da marca no mercado brasileiro. O detalhe interessante é que a tecnologia que a Honda está trazendo para esse carro, tecnologia híbrida, é diferente de todos os outros híbridos que nós temos aqui no mercado brasileiro. Então o Accord agora é vendido numa versão única, versão topo de linha, e é entendido como Accord híbrido. Esse carro que vocês estão vendo aqui já é 2021. E além da tecnologia de tração, que é completamente nova, o carro também ganha novas funcionalidades em matéria de segurança. E nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes desta super tecnologia que a Honda está trazendo aqui para o mercado brasileiro. Olhando aqui sob o capô, pode até parecer que esse sistema híbrido não é tão diferente dos outros carros híbridos. Afinal de contas, a gente consegue ver claramente aqui um motor 2.0. Aliás, esse aqui é um motor 2.0 aspirado. E ali do lado esquerdo nós temos o sistema elétrico do carro. Entretanto, o funcionamento disso é totalmente inédito. Só para vocês terem uma ideia, esse carro aqui não possui câmbio. Isso mesmo, é um funcionamento diferente. E olha só, tem mais curiosidade. Este motor a combustão de ciclo Atkinson tem uma potência de 145 cavalos. E olha só, o sistema elétrico do carro tem mais potência, equivale a 184 cavalos. Geralmente o sistema híbrido não é assim, porque o funcionamento aqui é bem diferente. Só para vocês terem uma ideia, esse motor aqui ele não está conectado diretamente às rodas. Ele só se conecta em algumas situações específicas. Em grande parte do tempo, ele funciona como um gerador para o sistema elétrico. Mas para vocês entenderem tudo isso direitinho, eu vou chamar um engenheiro da Honda que vai ajudar a gente a entender este novo sistema da Honda. E olha só, pessoal, com absoluta exclusividade, o Comprecar TV vai trazer aqui um convidado. Maurício Correia, tudo bom, Maurício? Chega aí! Tudo bem? Como vai? Bem. Tranquilo. O Maurício, pessoal, trabalha na Honda, na engenharia da Honda, mas vamos lá. Maurício, qual é a sua função dentro da Honda, para começar? Certo. Bom, sou Maurício Correia, eu sou engenheiro de desenvolvimento de novos modelos, com foco em powertrain. É a pessoa capacitada para explicar como toda essa engenharia do Honda Accord diferente funciona. Bom, eu já fiz uma rápida explicação para os nossos internautas, mas como é possível esse carro não ter câmbio? Tá, vamos lá. Essa é uma excelente pergunta, né? Ele não tem um câmbio porque a gente não tem várias relações de marchas, mas o componente aqui que a gente chama de ECVT, ele está fazendo a função do câmbio. Então dentro desse ECVT, está embaixo aqui, ele tem uma embreagem, que vai fazer o acoplamento do motor a combustão com o diferencial semi-eixo e roda, e ele também tem os dois motores elétricos, tanto o motor elétrico de tração quanto o motor elétrico gerador. Então ele vai fazer a tração e conseguir fazer o movimento do carro. Bom, agora quer ver só, uma coisa legal desse carro híbrido é que grande parte do tempo, aliás a maior parte do tempo, quem está tracionando o carro é sempre o motor elétrico. Perfeito. Apenas em algumas situações pontuais que o motor a combustão entra. Quais são essas situações onde o motor se liga à roda, Maurício? Tá. Então esse projeto de powertrain ele tem 3 modos de rodagem. 2 delas o motor elétrico é a principal forma de tração e uma delas o motor a combustão faz a tração. Esse é o modo Engine Drive. Então nessa condição Engine Drive, motor a combustão, logo aqui no comecinho do ECVT tem uma embreagem. Essa embreagem tem uma única relação de marcha, overdrive, né? Então nessa condição específica para alta velocidade, média e alta velocidade, o motor a combustão vai ser quem traciona o veículo. Então o que acontece, né? Se o carro fosse propelido pelo motor elétrico nessa velocidade, a eficiência para esse motor trabalhar como gerador e o elétrico tracionar o carro não seria ideal. Então, na hora que o motor elétrico começa a não ser ideal para propelir o veículo, o motor a combustão usa esse modo e dá o ganho de consumo. Então esse é o grande diferencial desse sistema. Na hora que o motor elétrico começaria a baixar a sua eficiência, o motor a combustão assume o posto e consegue manter um alto nível de eficiência energética. Bom, deixa eu ver se eu entendi para ver se não ficou nada confuso aí para os nossos internautas. Então, normalmente, o carro é impulsionado pelo motor elétrico. Isso. O motor a combustão, então, ele funciona como um gerador para carregar a bateria do sistema, já que esse carro não é um plug-in. Isso. E aí, quando ele está em velocidade de cruzeiro na estrada, aí sim, o motor a combustão acopla na roda. Fora essa situação, é sempre o sistema elétrico que está propulsionando o carro. Isso, perfeito. Bom, vou falar um pouquinho dos outros 2 modos, só para a gente fazer um caminho aqui, né? Então,
chegamos no veículo, ligamos o carro, predominantemente ele vai sair no modo elétrico, então é o modo EV. Então nessa condição, o motor a combustão está desligado, quem está tracionando o carro é o motor elétrico de tração, recebendo a energia que está armazenada na bateria, modo elétrico. Começou a andar com o carro, chegou numa certa velocidade, ou quer andar um pouquinho mais rápido, pisou um pouco mais no acelerador, entra o modo híbrido. Então o modo híbrido ligou o motor a combustão, então o motor a gerador, ele também funciona como motor de partida. Então ele liga esse motor a combustão, depois que ele ligou, aí ele começa a fazer essa geração de energia pelo gerador. Então esse é o segundo modo, modo híbrido. E ele vai operar bem nessa média e entre média e alta velocidade. Chegou numa velocidade alta, velocidade de estrada, 80, 120, padrão aqui brasileiro, adquiriu a velocidade, chegou numa estabilidade, motor a combustão assume a tração do veículo usando engine drive. Então, aí nesse caso é o motor funções. A combustão que impulsiona o carro. Isso. Não é mais o motor elétrico. Não é mais o motor elétrico. E aí quando você reduz a velocidade, o que ele faz? Ele volta automaticamente para o motor elétrico. Isso, perfeito. Bom, nesse ciclo que a gente está falando aqui, numa situação normal de uso, a gente está falando de médias de consumo em torno de quanto? Bom, a gente declara o valor oficial do Inmetro, que é padronizado, todas as montadoras usam o mesmo ciclo para fazer a medição. Esse veículo, o valor homologado dele é 17,6 para o ciclo urbano e 17,1 para o ciclo estrada. E usando também a outra unidade que é o megajoule por quilômetro, ele tem um valor de 1,2 megajoule por quilômetro. Ou seja, é bastante econômico. É bem econômico. Agora, pessoal, tem uma dúvida que é muito frequente os internautas fazerem ela, né? E até mesmo nós estamos com essa dúvida, nós vamos dirigir, mas vamos lá. Ok, então o motor a combustão traciona o carro normalmente na estrada em velocidade cruzeiro. Agora vamos falar de uma situação típica. Eu estou com o carro carregado, 5 pessoas, estou com o porta-malas cheio e aí eu estou subindo uma serra. Uma serra bem íngreme, né? Daquelas que demanda bastante. Nessa situação, quem é que vai tracionar mais tempo o carro? O motor a combustão ou será o sistema elétrico e o combustão entrando como gerador? Perfeito, uma ótima pergunta. Eu queria só adicionar uma outra função do motor, né? Para deixar bem claro. O motor a gerador, ele vai recarregar a bateria movido pelo motor a combustão durante o modo híbrido. Na rodagem normal do carro, o motor de tração também consegue fazer a regeneração, porque é esse motor de tração que está acoplado à roda. Então quando você aliviou o pé, o carro está numa velocidade constante ou desacelerando, o motor de tração altera a ordem de funcionamento dele e ele também pode regenerar. Então os dois motores têm capacidade de regenerar energia, só o tração consegue tracionar o veículo. Sobre a pergunta, não só para essa condição específica de bastante carga e rampa, mas numa estrada normal, mesmo a pessoa sozinha no carro, quem vai ditar muito a escolha do modo é o quanto que a pessoa está querendo acelerar o carro. Toda vez que estiver buscando por performance, vamos chamar o motor elétrico de tração, que é o motor mais potente, e é ele que vai garantir que o carro consiga entregar essa performance que a pessoa está puxando pelo pedal do acelerador, né? Então, pelo que eu estou entendendo é o seguinte, o motor a combustão só faz o acoplamento na roda quando você está em velocidade de cruzeiro e numa situação mais tranquila do veículo. Qualquer outra situação, seja de baixa velocidade na cidade, seja de aceleração um pouco mais consistente, ou até mesmo de aceleração bem consistente, aí acima dos 100 km por hora, é o motor elétrico que é o mais potente que traciona o carro. Sim, perfeito. Então, de certa forma, então a gente tem aí no mercado os híbridos convencionais, temos os híbridos plug-ins e temos os carros elétricos. Eu poderia dizer que esse carro está muito mais perto de um carro elétrico do que de um carro híbrido ou não, Maurício? A gente costuma dizer que ele é um híbrido que se assemelha do elétrico. Então, sim, a frase está correta, mas ele tem esse diferencial do motor a combustão poder tracionar. Por isso ele é um híbrido. Isso torna ele um veículo híbrido por definição, né? Mas na grande parte da rodagem, se a pessoa, por exemplo, só ficar num centro urbano fechado, velocidade média baixa, motor elétrico de tração, o carro praticamente funcionando com tração elétrica. Lógico, motor a combustão vai funcionar para recarregar a bateria, né? Mas a condução, a tração, predominantemente elétrica. Bom, então como vocês estão vendo, pessoal, aqui está a grande sacada do sistema da Honda. Porque o carro funciona prioritariamente em modo elétrico
e o motor a combustão só entra ou como gerador de energia operando numa faixa onde ele gasta menos e emite menos, ou quando o carro está em velocidade de cruzeiro na estrada, que também novamente é onde o motor consegue ser mais eficiente. Agora, pessoal, é hora da gente testar esse carro na prática e ver toda essa tecnologia da Honda funcionando. Hora da gente dirigir aqui o novo Accord híbrido, então vamos falar um pouquinho dos equipamentos que a gente encontra. Olha só, chave presencial, partida por botão. Como vocês estão vendo, não ligou o motor, né? Porque ele é exatamente um veículo híbrido, então ele tem carga na bateria, então ele está usando o modo elétrico. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das coisas que são diferentes, porque quando a gente olha aqui por dentro, o Accord é bastante parecido àquele que a gente já fez matéria no canal. Obviamente tem algumas diferenças. Dentre essas diferenças, pessoal, eu já vou destacar aqui o painel à frente do motorista, porque olha só, lado esquerdo do painel, a gente tem ali o indicador da bateria do sistema híbrido. Você pode ver que ela está ali na metade, né? Nem completamente cheia, nem completamente vazia. Do lado direito, nós temos ali o indicador de combustível, aí sim, do combustível gasolina. A gente também consegue ver ali o computador de bordo, alcance, está estimando 730 km, consumo médio agora 0,4 km por litro. Inclusive nós vamos zerar aqui essa informação justamente para a gente poder fazer aí a medição de quanto a gente vai consumir aqui de combustível, né? Bom, pois bem, o que mais que a gente pode dizer? Aqui na porta a gente tem aqui os controles com um simples toque para abertura e fechamento dos vidros, trancamento da porta, rebatimento aqui dos espelhos elétricos e duas posições de memória aqui para o banco. Aqui do lado esquerdo a gente tem um botãozinho aqui para você fazer o ajuste do head-up display, também tem aqui um botãozinho para você poder acessar aqui o trip do carro, como vocês estão vendo. Tem um outro que é o controle de dimmer aqui do painel, inclusive ele faz a indicação no painel. Aqui algumas funções como o sensor de estacionamento para desligar o programa de estabilidade, o alarme interno e para você conseguir acessar as funções aí do Honda Sensing, que são justamente os sistemas de assistência à condução aqui que o veículo possui. O volante tem bastante coisa, né? Pessoal, isso aqui atrás do volante pode até parecer um pedal shift, mas não é, tá? Porque esse carro não tem câmbio. Então isso aqui são modos de regeneração de energia que nós vamos ver funcionando aí na estrada. Lado esquerdo, aqui na parte superior, temos os botões para fazer interação aí com a central multimídia. Temos aqui os botões para atender e encerrar a chamada. Lado direito, também temos aqui um botão para você acessar atalhos do head-up display. Você também tem aqui a função do controle de cruzeiro, que inclusive é adaptativo nesse carro. Aqui para você escolher a distância em relação ao carro da frente. E aqui o sistema de assistência de permanência de faixa, que a gente já viu no Accord e até mesmo no Honda CR-V. Aqui a central multimídia é bastante parecida aí com a do antigo Accord. A diferença é que ela vai ter uma função a mais aqui, que é justamente esta daqui que vocês estão vendo, que ele mostra como é que está sendo feita a gestão do sistema híbrido do carro. O ar-condicionado digital e automático de dupla zona, diferencial aqui, ó, modos de ventilação do banco. Então você tem 3 níveis de ventilação para o motorista e mais 3 níveis aí para o passageiro. A gente também tem aqui um carregador de celular por indução, tomada 12 volts, tomada USB para comunicação com a central multimídia e mais uma USB para carregamento, né? Tem a tampinha aqui que você pode fechar. Pessoal, o carro não tem câmbio, né? Mas ele tem que ter um sistema que é parecido dos outros carros, até para as pessoas dirigirem com mais facilidade. Então você tem aqui a posição parque, um botão para você engatar a ré, né, no caso, uma posição neutro e a posição drive. Aí nós temos mais 3 botõezinhos aqui, um para você acionar o modo Econ do carro, você pode ver aqui que a gente pode ligar ou desligar. O carro também tem uma possibilidade de modo Sport e tem esse EV. Caso você tenha bateria, você vai apertar esse botão EV e com a bateria completamente carregada, o carro consegue andar até 1,5 km em modo totalmente elétrico, mas isso depende muito da carga da bateria, ou seja, não é um veículo para andar em modo elétrico, ele está sempre usando o motor a combustão, que é o caso agora, ele acabou de ligar o motor a combustão para carregar um pouco a bateria. A gente consegue ver essa indicação bastante clara aqui na central multimídia, ou seja, para o usuário comum, ele é bastante parecido com o outro Accord, não tem muita coisa diferente aqui, apenas essas informações adicionais aqui por conta aí desse novo sistema híbrido da Honda. Bom, hora da gente dirigir aqui o Accord. Bom, vamos lá.
engatar aqui o carro no drive, né? Que, como eu expliquei, não tem câmbio, mas para indicar para o carro que a gente quer dirigir. E nesse momento, o que a gente tem aqui é a operação em modo elétrico. Então o carro está usando o sistema de bateria, mas ele também está usando o motor para carregar. Agora ele tem só o sistema elétrico. A gente consegue escolher essa função aqui no painel. A gente seleciona ali a função Power Flow, como vocês estão vendo. E aí a mesma imagem que eu tenho aqui na central multimídia, eu tenho ali no painel do carro, justamente para indicar a situação de uso do carro. A grande sacada aqui é que toda a movimentação do carro é sempre feita tracionando o carro por conta do sistema elétrico. Essa é a diferença. Ele só vai usar o motor a combustão para carregar o sistema. E por que isso é mais eficiente? Olha só, pessoal. A gente sabe que o motor a combustão dos carros normais não é que eles gastam muito ou que eles poluem muito. Porque quando você tem um motor a combustão ali numa faixa de rotação estável, por exemplo, ali na casa de 2.000 rotações ou 3.000 rotações, esse motor é extremamente eficiente. Tanto é assim que quando a gente pega um carro comum na estrada, ele tem uma média de combustível muito boa. O problema é dentro da cidade, quando você faz aceleração e desaceleração. Então, é exatamente nesse ponto que a gente consegue ver o diferencial, porque o motor a combustão aqui, ele funciona na faixa ideal, uma vez que ele está funcionando como gerador. E quem está efetivamente empurrando o carro é o motor elétrico. É justamente isso que permite médias de consumo verdadeiramente interessantes. Olha só, pessoal, agora a gente está parado aqui no semáforo e a gente está com o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado usa justamente a bateria, né? Essa bateria de alta capacidade do carro, do sistema híbrido, que tem 1,2 kW de potência, para manter o ar-condicionado funcionando. Então, nesse momento, nós temos o motor a combustão completamente desligado e a bateria ali, que inclusive agora ela até conseguiu ganhar um pouquinho mais de carga, ela está um pouquinho acima do meio, sustentando toda a função do veículo. Então, quando a gente sair com o carro, muito provavelmente ele deve sair em modo elétrico, e se eu demandar um pouco mais do acelerador, olha, então ele está saindo aqui em modo elétrico, como vocês estão vendo, estou inclusive usando aqui o modo esporte do carro. Vocês podem ver ali que a bordinha está em vermelho. Agora, se eu der uma acelerada um pouco mais consistente, o que acontece? Ele liga o motor a combustão para apoiar o sistema. Vou passar aqui o carro agora para o modo Econ. Nesse modo, ele vai priorizar sempre o uso elétrico, sempre que possível, diminuindo o uso do motor a combustão ao máximo. Então aqui você tem 3 opções de modo de condução. Você tem o modo Econ, que quando você liga a gente consegue ver aquela árvorezinha verde. Desligando o modo Econ é o modo normal de condução. E o modo Sport, que ele indica e deixa até detalhes em vermelho ali do lado. Agora, se você quiser, você pode tentar usar o carro em modo puramente EV, que é o modo elétrico. Agora, para isso, pessoal, tem que ter bateria. Então agora aqui eu consigo segurar o carro no modo elétrico, porque como vocês estão vendo, nós temos ali uma carga de bateria um pouquinho acima do meio. Entretanto, à medida que eu vou usando o carro, aquela bateria vai caindo, já caiu ali um quadradinho, e ela vai caindo. Hora que ela terminar a bateria, o que vai acontecer? Obrigatoriamente o carro vai ligar o motor a combustão automaticamente, mesmo que eu tenha forçado o modo EV, justamente para poder manter a mobilidade do veículo. Bom, depois da gente andar um certo trecho aqui, pouco mais que 1 km, pessoal, a bateria ela já entrou num estado mais crítico. Então o que aconteceu? Ele tirou o carro do modo elétrico, né, o EV Mode, e agora ele já está usando o motor a combustão aí para carregar a bateria. Então ele até permite que você segure o carro em modo elétrico desde que você tenha a bateria. Isso é muito indicado, por exemplo, quando você quer chegar em casa à noite e não quer que o carro faça barulho. Aí você segura ele no modo EV, ou até mesmo vai usar dentro de alguma garagem, alguma coisa assim. Mas na prática, o motor a combustão vai sempre ligar quando ele precisar de bateria para o sistema. Bom, pessoal, demonstrado aí todos os modos, agora vamos fazer o teste de consumo propriamente dito. Então, nós vamos pegar aqui a marginal em São Paulo. Vocês podem ver aqui que os marcadores de consumo estão zerados. Acabei de zerar eles todos aqui. E vamos ver como é que fica a média de consumo usando o carro no modo normal. Então, não é nem no modo Econ, nem no modo Sport. É o modo puramente híbrido do veículo,
para a gente ter uma ideia de como é que fica o consumo aqui da Marginal até ali o Cebolão, que eu diria que é uma área, assim, por assim dizer, semi-urbana, já que a gente vai pegar uma velocidade um pouquinho maior na Marginal, mas não chega a ser necessariamente uma condição de rodovia. E aqui no trânsito pesado da Marginal de São Paulo, a gente pode testar inclusive o controle de cruzeiro adaptativo desse carro. Eu vou acionar aqui o controle de cruzeiro. Olha só, ali nós temos a informação de que ele foi acionado e eu vou escolher aqui a velocidade. O trecho que a gente está é um trecho que você pode andar até 90 km por hora. Então vamos programar aqui a velocidade, 60, 70, 80, 90. Eu também consigo escolher a distância que eu quero em relação ao veículo da frente. Eu vou deixar nessa distância mais próxima. E tenho até mesmo aqui o aviso de permanência de faixa. Então, a partir desse momento, pessoal, eu não estou mais acelerando e freando o carro. Ele está mantendo a distância que eu escolhi em relação ao veículo da frente. E aí o que ele faz? Ele freia e acelera sozinho para manter a distância ou vai até a velocidade que eu programei de 90 km por hora. E isso aí obviamente acrescenta muito mais comodidade no trânsito pesado, uma vez que o carro praticamente faz tudo sozinho. A interação aqui com os sistemas do veículo é bem prática. Então aqui pelo volante você consegue ter acesso a todas as informações interessantes. Então olha só, apertando aqui o menu Home você consegue ver, por exemplo, quais são os assistentes de segurança que estão ativos. No caso eu coloquei aqui todos. Você consegue também ver aqui a situação de carga, né? No caso, o quanto você está regenerando de energia ou você está demandando de energia. Você também tem aqui o gráfico do fluxo energético. Você também tem o computador de bordo aqui A e B, mostrando aí o consumo médio e o alcance do tanque. O histórico, o gráfico de consumo do carro. Velocidade média e aí o tempo percorrido. Você também tem aqui função de áudio, EcoDrive, que aqui ele mostra um gráfico de como você está conduzindo, então quanto mais tempo você manter aquelas linhas ali retas, melhor vai ser a sua condição de consumo. Informação do celular quando conectado, assistente de condução, você está vendo que tem uma tela um pouco maior para mostrar aí em relação ao veículo da frente. Atenção ao condutor, o nível de atenção que o condutor está tendo, navegação se você tiver programado a central de GPS e aqui se tiver alguma anomalia no carro. Tudo isso é acessado de forma muito simples através aqui do botão do volante. Você consegue fazer isso com toda tranquilidade, mesmo dirigindo sem desviar a atenção. Bom pessoal, já chegamos aqui no começo da Castelo Branco. Vamos dar uma olhada como é que está o consumo do carro. Olha só. Olha que média interessante, 23 km por litro o carro fez. A gente andou aí quase 13 km. Vamos dar uma olhadinha aqui na velocidade média, 44 km por hora, rodamos aí durante 17 minutos. Agora nós vamos pegar um trecho essencialmente rodoviário. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, nós temos o marcador A e o marcador B. O marcador A eu vou zerar. E o marcador B eu vou deixar acumulado. Inclusive temos um outro marcador, que é aqui na central multimídia. Esse desde o momento que a gente pegou o carro, que a gente fez todos os testes. A média foi de 21,1 km, inclusive com aquele trecho urbano e tudo mais. Ou seja, a gente teve uma média bem interessante. Agora, o que a gente quer descobrir é se aqui na estrada, usando o carro em velocidades um pouco mais altas, se essa média cai ou se ela se mantém. Bom pessoal, aqui na estrada agora, usando o controle de cruzeiro adaptativo, esse trecho aqui é de 100 km por hora, que a gente está com a velocidade bem estabilizada, a gente consegue ver ali no gráfico fluxo energético como é que o carro está utilizando o sistema. Nesse exato momento, vocês podem ver que ele está usando aqui a bateria para manter a velocidade, porque ele está entendendo que nessa situação a melhor opção é a bateria. Agora, por exemplo, se eu acelerar um pouco mais o carro aqui, o que ele faz? Ele acopla ali, ele liga o motor a combustão justamente para gerar tensão para a bateria. E agora ele ligou ali a engrenagenzinha mostrando que o motor a combustão está acoplado diretamente na roda. Então esse é o momento onde o carro usa efetivamente o motor a roda sem o sistema elétrico.
Bom, pessoal, só para variar, São Paulo, né, sexta-feira, você pega um pouco mais de trânsito que o esperado na Castelo Branco. Então, do Cebolão até aqui o ponto onde nós estamos, nós pegamos bastante trânsito. Olha a média do carro, ainda assim uma média boa, 19,6 km por litro. Aqui a gente consegue ver o quanto a gente percorreu, foram aí 12 quilômetros, uma velocidade média de 39 km por hora, ou seja, não foi efetivamente uma média de estrada. Então, agora que nós passamos aqui o ponto de trânsito, eu vou novamente zerar aqui o marcador A. A gente tem aqui o acumulado do marcador B aí de aproximadamente 37 minutos conduzindo o carro 26 km. Vamos dar uma olhada como é que está a nossa média acumulada no B. Olha lá, 21,6 km por litro, a gente rodou 26 km. Agora nós vamos ter aqui um circuito puramente rodoviário e aí a gente vai conseguir fazer a média em velocidade mais constante. Bom, pessoal, vamos conferir agora aqui a nossa média puramente rodoviária. Olha só, a gente rodou aqui 25 km, um pouquinho mais que 25 km e a média caiu um pouquinho, 18,1 km por litro. Vamos comparar com a média histórica? Olha só, a média histórica de 51,7 km, a média foi de 19,8. Então você vê que na estrada o carro gasta mais combustível mesmo. Agora, lembrando, pessoal, aqui na estrada eu dirigi o carro de modo bastante parcimonioso, por assim dizer, e usei sempre o controle de cruzeiro adaptativo. Então isso favoreceu uma média de consumo melhor. Agora, o que a gente consegue entender desse sistema é que não necessariamente quando você está em velocidade de cruzeiro, ele vai engatar o motor na roda. Ele vai fazer isso quando ele entender que é melhor, porque tem várias vezes, vários momentos, onde a gente está com o carro em velocidade de cruzeiro e o motor que está tracionando é o elétrico, não é o a combustão. Então, o que a gente consegue ver é que o sistema faz todo esse gerenciamento automático. De toda forma, o ponto interessante aqui é que mesmo na estrada ou na cidade, se você dirige de forma parcimoniosa, as médias são factíveis aí na casa de 20 km por litro. Bom, já sabemos que o sistema é eficiente. Agora, como é que é a questão da performance? Eu vou aproveitar e passar o carro aqui para o modo Sport, justamente para a gente poder sentir um pouco mais do veículo. Inclusive, eu zerei aqui o marcador A de consumo justamente para a gente ver como é que vai ficar o consumo usando o carro de forma mais impetuosa. Evidentemente que o consumo vai cair, mas vamos ter uma ideia aqui para a gente poder comparar como é esse Acor em relação ao antigo com motor a combustão. Então eu vou aproveitar aqui para abrir um pouquinho de espaço em relação ao veículo que vai à minha frente e vamos dar aqui uma retomada de velocidade, ó. 100 por hora, vamos pisar tudo? Vamos. Ó. 100, 110, 120. O que eu vou dizer para vocês? Ele é tão consistente quanto o motor a combustão do antigo Acor? Pelo que eu acelerei aqui, eu vou dizer para vocês que não. Mas é um desempenho que decepciona? Certamente que não. A gente viu que ele tem um bom desempenho. Evidentemente que a gente tem que entender que aqui é um carro de tecnologia híbrida, mais voltado para sustentabilidade. Então, eu digo para vocês que o Acor, por exemplo, ele está se mostrando muito mais disposto que outros carros híbridos que eu andei. Mas, se a gente comparar ele com um carro de mesma categoria com motor a combustão, aí certamente a gente consegue ver que tem uma perda de performance, principalmente quando você está em velocidades maiores. Só a título de curiosidade, pessoal, quando você coloca ele no modo Sport, você consegue ver ali pelo fluxo de energia que ele praticamente não engata o motor a combustão nas rodas. Ó, então quando você faz uma aceleração consistente, você escuta o barulho do motor a combustão funcionando, mas ele está funcionando para alimentar o sistema elétrico. Você vê que ele não liga ali a engrenagem no painel, ou seja, o motor a combustão funciona como gerador, mas o que está permanentemente tracionando o carro é justamente o motor elétrico, que tem aí uma equivalência de 184 cavalos. Bom, pessoal, só a título de curiosidade, olha só, fiz um uso do carro de forma bem esportiva, modo Sport, acelerando de forma bem consistente, exigindo bastante do motor mesmo. Rodei aí pouquinho mais que 20 km e olha a média, 13,1 km por litro. De novo, hein? Lembrando, eu usei o acelerador de verdade, então forcei o carro.
ainda assim ele conseguiu uma média muito boa, certamente melhor do que qualquer carro a combustão se eu utilizasse dessa mesma forma. Como vocês viram aqui, o Honda Accord chegou bem interessante agora com essa tecnologia híbrida, aliás inédita aí no mercado brasileiro. Mas e o posicionamento comercial desse carro? Como é que fica? Para isso, mais uma vez, eu trouxe aqui o Pedro Rezende. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Jorge. Prazer estar com você, com os seguidores aí do Complicar TV, né? Prazer é todo nosso. Pedro já esteve várias vezes aí com a gente. O Pedro é o gerente geral de comunicação da Honda do Brasil, né, Pedro? Honda do Brasil, automóveis, motocicletas, serviços financeiros, corporativo, enfim. Ele cuida de tudo, só que aqui hoje a gente vai cuidar só de carro, que é a nossa praia aqui no Comprecar TV. Bom, vamos lá, Pedro. Quem é o cliente deste novo produto da Honda? Perfeito, Jorge. Boa pergunta. O Accord, né, um sedã grande, de porte grande, que traz toda a tecnologia que a Honda oferece no país. É o nosso produto flagship e está orientado a um consumidor que é bastante exigente, né? Consumidor que já atingiu uma certa maturidade, que já conquistou muita coisa na vida e que espera muito de um automóvel como o Accord, né? Principalmente com questões de conforto, segurança, tecnologia e qualidade de direção também. É um carro para quem gosta de dirigir. Muito legal. Agora, pergunta, né? A Honda tinha um outro Accord puramente a combustão, que um dos pontos interessantes, aliás, a gente tem até vídeo comparativo desse carro no canal, era o desempenho. Você acredita que o cliente do antigo Accord migra aqui para esse produto? Eu acredito que, de um modo geral, o produto Accord, né, ele traz valores, tanto nessa geração como nas anteriores, que se mantêm, né, que são as características de um sedã grande, com toda a qualidade de rodagem que ele tem, conforto, segurança, tecnologia embarcada, né, então tudo isso o consumidor que busca um Accord vai encontrar aqui também nessa geração. Mas agora ele traz esse diferencial, né, da motorização híbrida, então ele consegue atrair também um consumidor que é mais orientado à consciência no consumo, né? Especialmente nos aspectos ambientais, e que está buscando, além do excelente desempenho, também um excelente consumo de combustível e baixa emissão, né? Muito legal. Agora, vamos lá, vamos ver, né? Quanto vai custar o novo Accord? O novo Accord está saindo por R$ 299.900. E, pessoal, tem opcional aqui nesse carro? Como é que funciona a versão? O Accord vem com versão única, né, versão Touring, que a gente chama. É uma versão extremamente completa, né? O consumidor, nossas pesquisas mostram que o consumidor do Accord é um consumidor extremamente exigente, que quer ter tudo que um carro pode oferecer. Então a gente só tem essa opção, que é a opção mais completa. Cores, quantas o cliente pode escolher? A gente tem 4 opções de cores: o preto e o branco, que são as cores perolizadas, e o prata e o cinza, que são as cores metálicas. Muito bom. Agora, como a gente sabe, a Honda é sempre muito responsável com a questão do pós-venda dos veículos. E aí, como é que funciona a garantia em se tratando de um produto completamente novo em matéria de tecnologia dentro da Honda? Perfeito, acho que essa é uma dúvida importante, né, para os consumidores, especialmente se tratando da tecnologia híbrida, né, que é uma tecnologia ainda nova no país. Então a política da Honda, qual que é? 3 anos de garantia para o produto como um todo, né, para todos os componentes, e especificamente para a tecnologia de propulsão, todos os seus componentes, né, a bateria, o motor elétrico, o módulo de controle, tudo isso tem 8 anos de garantia. E em matéria de quilometragem, tem alguma limitação? Perfeito. Então, os 3 anos de garantia do produto não tem limitação de quilometragem, contudo, o sistema híbrido são 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, eu vou agradecer aqui o Pedro pelas explicações do posicionamento de mercado do carro. Aliás, o carro já está disponível aí nas concessionárias, você já encontra o carro em toda a rede Honda aí do Brasil. Bom, pessoal, como vocês viram aqui, o Honda Accord é um carro muito interessante. Olha, essa matéria aqui foi uma matéria preliminar do carro. Então nós procuramos mostrar aqui os detalhes iniciais do modelo. Você também encontra aí uma matéria completa desse carro no nosso portal comprecar.com.br/revista com mais informações, e em breve teremos aquela matéria bem detalhada que você normalmente vê aí no nosso canal. Então, se faltou alguma coisa nessa matéria, quer saber alguma coisa a mais sobre o Honda Accord, manda pra gente que nesse vídeo nós vamos explicar tudo detalhadamente para vocês. Pessoal, peço aí o like de vocês para o vídeo, caso vocês tenham gostado, e se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, esses vídeos super detalhados, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.